pessoal, como que vocês estão? Hoje aqui no canal a gente vai pegar um vídeo relacionado à Física 1. Então, você que já está estudando essa matéria e já conhece essa matéria, já dá aquele like, compartilha e vamos lá! Lembrando que Física 1 lida com movimento, dinâmica e o estudo dos fluidos. Aqui a gente vai pegar em relação à cinemática, ao movimento, correto? Então a gente vai ter o seguinte: dois navios N1 e N2 partem de um mesmo ponto e se deslocam sobre a mesma reta com velocidades 35 km por hora e 25 km por hora. A comunicação entre os dois navios é possível pelo rádio, então eles estão se comunicando pelo rádio, correto? Enquanto a distância entre eles não ultrapassar 600 km, a gente já tem o quê? Para eles poderem se comunicar, eles não podem passar de 600 km. Porque se eles passarem de 600 km, não haverá a comunicação entre esses dois navios. Determine o tempo durante o qual os dois navios podem se comunicar. Admitindo o quê? Aí me deu essas opções aqui, para você poder fazer uma por uma. Então vai ser o como? Letra A. Os dois navios partem ao mesmo tempo e se movem no mesmo sentido. Então, eles estão partindo ao mesmo tempo e se movem no mesmo sentido. Letra B. O navio mais lento parte 2 horas antes do outro. Então, o navio vermelho está parado e o navio azul está indo para frente. Então ele falou que esse navio aqui, que é o vermelho, ele vai partir 2 horas o quê? 2 horas antes. Então ele quer calcular esse tempo também, né? E também a letra C nos fala o quê? Os dois navios partem ao mesmo tempo e movem-se em sentidos opostos. Então esse navio vai ir para lá e esse navio vai ir para cá. Correto? Já vou pegar minha régua e a gente vai vendo como que a gente vai fazendo. Tá. Letra A. Primeira coisa, quando a gente resolve uma questão dessa, é muito bom a gente poder desenhar, porque a gente vai saber o que realmente está acontecendo, a gente vai poder imaginar o que está acontecendo. Mas primeira coisa também, a gente tem que anotar o quê? A gente tem que anotar as informações que a questão dá pra gente. Se a gente for analisar o que ele dá pra gente, ele falou que são dois navios, um N1 e o N2, onde a velocidade do primeiro navio, que a gente vai chamar de V1, é quanto, Samir? É 35 km por hora, não é? E a gente sabe também que a velocidade 2 do navio 2 vai ser o quê? V2 é igual a quem? A 25 km por hora, né? A gente tem essas duas informações. E qual a informação mais importante, Samir, do enunciado? A informação mais importante do enunciado seria o quê? A distância que vão haver a comunicação entre esses dois navios. E a gente sabe que a distância, tanto para um, tanto para outro, vai ser o quê? A mesma, porque eles vão ter que ter o quê? 600 quilômetros de distância para que eles possam o quê? Para que eles possam se comunicar. Então a gente sabe que esse espaço, que seria a distância, é igual a quem? É igual a 600 quilômetros, não é? Agora a gente consegue resolver o que nos foi pedido. A letra A, a letra B e a letra C. Como? Vamos fazer o seguinte. Letra A. Os dois navios partem ao mesmo tempo. Opa, se eles partem do mesmo tempo, vou fazer meu desenho bonitinho aqui. O que eu falei para vocês? Sempre quando tem uma questão dessa, é bom você desenhar para saber o que está acontecendo. Então você tem esse navio aqui, que é o de cima, que eu vou botar, e o navio de baixo. Lembrando que eu não sou desenhista, tá? Espero que vocês entendam. Então o que eu falei para vocês? O que ele nos pediu, né? Ele falou que dois navios partem ao mesmo tempo. Então o navio... Meu Deus do céu, vou tentar fazer um navio aqui bonitinho. O navio azul,
e o navio vermelho, né? A gente sabe que o navio azul e o navio vermelho, eles vão partir do quê? Eles vão partir no mesmo tempo. E estão falando o quê? Se movem no mesmo sentido. Então, o sentido deles vai ser o quê? Para frente, ó. O sentido vai ser para frente, correto? E a gente tem que saber o seguinte, quando a gente tem uma coisa assim acontecendo, a gente consegue calcular a velocidade. Quando você tem a velocidade A, adotando que o primeiro é o caso A e o segundo é o caso B, a gente sabe que a velocidade de A e B vai ser igual a quem? Ao módulo da velocidade de A. Aí você percebe, já que está no mesmo sentido, a velocidade ela vai fazer o quê? Ela vai ser subtraída. Então a velocidade, o módulo da velocidade de A menos o módulo da velocidade de B. Lembrando que aqui está no mesmo sentido. Aqui, ó, no mesmo sentido. E a gente vai ter o quê? Vamos atribuir mais informações. Se a gente sabe que, no mesmo sentido, a velocidade, o módulo das velocidades tem que ser a subtração entre elas, então, quando a gente tiver o sentido oposto, já vamos botar aqui o sentido oposto, a gente vai ter o quê? O módulo de VA mais o módulo de VB. Isso aqui é uma grande informação para você resolver tipos de questões assim, quando eles se movem no mesmo sentido e em sentidos opostos. Já que está aqui no sentido oposto, então vou botar sentido oposto, correto? Então a gente tem o sentido no mesmo sentido, está indo para lá, você vai diminuir a velocidade. E no sentido contrário, sentido oposto, você soma as velocidades. Então a gente sabe o quê? A velocidade média, lembra da velocidade média? Lembro. A velocidade média, sendo que vai ser a velocidade de A e B, vai ser igual a quem? Essa distância, que a gente chama de ΔS, né? Dividido por ΔT. Não é? Sendo que eu falei para vocês que ele está no mesmo sentido, então a gente vai ficar nesse aqui, ó. Nessa ideia aqui, a gente vai subtrair quem? Subtrair as velocidades. Então a gente vai ter o quê? A velocidade, o módulo da velocidade vai ser o quê? Vai ser 35. Lembrando que já que está positivo, então vamos deixar positivo também, é uma grandeza vetorial, né? Menos o quê? 25. É igual a quem? Essa distância que eles têm que se comunicar. Qual é a distância que eles têm que se comunicar? 600. Isso aqui dividido para t, que é o tempo. Não é? Então vamos lá. Quanto que é 35 menos 25? 35 menos 25 vai ser o quê? Não vai ser 10? Vai ser 10, Samir. Isso aí. 10, sendo que vai ser 10 ΔT. Porque eu peguei esse aqui e joguei para o outro lado multiplicando. Então isso aqui vai ficar 10 vezes ΔT é igual a 600. Eu vou descer isso aqui dividindo, mas olha só comigo. Você não tem zero aqui e zero aqui, você vai cortar, ó, coisa linda. Então você vai ter o quê? O ΔT, que vai ser a hora, eles vão sair juntos, vai ser o quê? Vai ser igual a 60 horas. Então o que ele falou? Os dois navios partem ao mesmo tempo e se movem no mesmo sentido. Ele quer o quê? Determine o tempo durante o qual os dois navios podem se comunicar, admitindo que os dois navios partem ao mesmo tempo e se movem no mesmo sentido. Então esse aqui é o tempo. Então é 60 horas.
Então a gente já sabe que a letra A é igual a 70 horas. Igual a 60 horas, né? 60 horas. Confundi 70 com 60. Mas vamos lá. Agora a gente vai fazer o que, Samir? A gente vai fazer a letra B. Viu? Uma coisa bem prática. É só você tentar desenhar, tentar entender como que funciona esse problema. Todos os problemas de física relacionados a alguma coisa assim, movimento, é sempre bom você desenhar. É uma dica que eu dou para vocês, é sempre bom você desenhar para saber o que está acontecendo, tá? Então vamos lá para a letra B. O navio mais lento parte 2 horas antes do outro no mesmo sentido. Então vamos lá. Vamos admitir o quê? Tá vendo esse desenho aqui? Eu vou falar que esse navio aqui, que era o vermelho, ele já partiu. Sendo que esse navio aqui, no começo, ele ainda estava parado. Ele não partiu. Não é? Então, o que ele falou? Ele falou que o navio mais lento parte 2 horas antes do outro no mesmo sentido. Então, quando esse cara aqui partiu, depois de 2 horas, o navio azul ele partiu. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode falar o quê? Que o tempo desse navio aqui, que é o azul, o tempo que esse carinha vai sair, vai ser o quê? Esse tempo aí. O tempo do barco azul, que a gente vai chamar de TA, é igual a ATB menos 2. Por que essa menos 2? Porque ele saiu 2 horas. Aqui, ó, o navio mais lento parte 2 horas antes do outro no mesmo sentido. Então, quando esse barco vermelho partiu, antes, esse barco azul foi até o caminho dele, né? Aqui, ó, o navio mais lento parte 2 horas antes. Então, se o navio já foi e o outro partiu 2 horas antes, né? Então, a gente vai ter o seguinte, o TA é igual a TB menos 2 horas, né? Então, a gente vai ter o seguinte, lembrando que esse espaço aqui é o espaço inicial e esse aqui é o espaço final, né? Então, a gente vai ter o seguinte, quando a gente está trabalhando com movimentos em relação a velocidades constantes, a gente está trabalhando com movimento uniforme. E quando a gente trabalha com velocidades que variam ao longo da sua trajetória, a gente está trabalhando com movimento uniformemente variado. Se ele está falando que eles estão partindo do mesmo ponto, a gente vai pressupor que eles têm uma velocidade constante, que uma velocidade tem 35 km por hora e 25 km por hora. Né? Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai usar essa fórmula aqui. Ó. Lembra da fórmula do sorvete? Do sorvete. Sorvete. Aí você vai falar, Sammy, o que é isso aqui? Esse S, esse S0 mais V, T, tá. O que é isso? Esse S aqui é o espaço final. É o espaço final do barco. É a distância final, onde que ele parou de andar. E esse espaço inicial seria o espaço que ele está localizado. E esse aqui seria a velocidade do barco. Esse aqui seria o tempo do barco. A gente vai chamar aqui de VA e tempo de A. Sendo que a gente vai fazer isso aplicar para as duas situações, tanto para A e tanto para B. Eu vou fazer de vermelho para ficar bem maneiro. Para vocês entenderem. Então, o espaço final do barco vermelho, o espaço inicial do barco vermelho, a velocidade do barco vermelho e o tempo que ele está ali no barco vermelho. Então, a gente vai fazer o seguinte, já que ele está falando que ele não pode ultrapassar 600 km, então a gente tem que considerar isso. Logo, o espaço de A tem que ser igual ao espaço de B. Logo, se a gente conseguir igualar essas duas equações aqui, a gente acha o tempo
que o barco B já tá que já tá velejando, né? Velejando, assim, não sei se é assim que se fala, entendeu? Então vamos lá. Olhando pro barco azul, a gente vai ter o que, Samir? A gente vai ter o S0. Quem é o S0? Seria o espaço inicial dele. O espaço inicial dele será 0. Será 0, porque ele está no marco 0. Mais a velocidade do barco A, que é 35. Sendo que o tempo de A seria o quê? O tempo de B menos 2, porque ele saiu antes, né? 2 horas, aqui ó, parte 2 horas antes do outro. Então vai ser o quê? TB menos 2. Fazendo a nossa distributiva, a gente sabe que T5B menos 70. Isso aqui é igual ao espaço de A. Né? E agora a gente vai fazer a trajetória do barco vermelho. Então vamos lá. Esse SB aqui, SB, que é o espaço final que eles vão. Por que o espaço final deles não são iguais, Samir? Porque eles estão fazendo a mesma trajetória, eles vão para o mesmo local, entendeu? Eles têm a mesma distância, eles estão partindo, eles têm o mesmo espaço, eles não podem ultrapassar 600 km, então a gente está atribuindo que o espaço de A é igual ao espaço de B. Então a gente vai ter o seguinte: se o espaço inicial do barco azul é 0, eles têm que ter uma distância de 600 km para poder se comunicar, a gente sabe que o espaço inicial do barco vermelho tem que ser obrigatoriamente 600 km. Por quê? Se passar disso, eles não vão ter uma comunicação. Então a gente vai ter o seguinte: então esse espaço inicial do barco vermelho vai ser o quê? 600 mais a velocidade B, que seria a velocidade do barco B, que é o barco vermelho, que é 25 TB, não é? Logo, eu não falei que o espaço final de A tem que ser igual ao espaço final de B, então a gente vai igualar essas duas equações. Então vai ficar como? Agora eu vou fazer de vermelho. Então a gente vai ter 35 TB menos 70 é igual a 600 mais 25 TB. Logo, se a gente achar o tempo do caso B, a gente consegue achar o tempo do caso A, não é? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou jogar letra com letra, número com número. Então vai ser como? Vai ser 35 TB. Tá vendo esse mais 25 TB? Eu vou jogar para o outro lado com o sinal trocado. 25 TB. Ó, igual a 600 mais 70. Eu joguei esse menos 70 para o outro lado com sinal positivo, correto? Então vai ser o quê? 35 TB. Vamos fazer logo. Melhor fazer do outro lado, melhor fazer tudo. Então, quanto que é 35 menos 25? Vai dar 10, né? 10 TB. Quanto que é 600 mais 70? 670. Aí você lembra, está no mesmo caso, lembra? Se eu tenho um zero aqui e tenho um zero aqui, eu posso dar, ó, facão, ó. Então eu sei que o tempo, o TB vale 67 horas. Que seria o quê? O caso do barco vermelho. Mas o que ele quer? Ele quer o quê? O navio mais lento parte 2 horas do outro no mesmo sentido. Ele quer o quê? Admitindo que ele quer o tempo. Isso aí, ele quer o tempo. Ele quer o tempo do ar. Como que a gente vai fazer para achar o tempo do ar? Simples. Vou dar uma apagada aqui. Então, o tempo do A vai ser o tempo do B, que é 67, que a gente achou, menos as 2 horas que ele saiu antes, né? Então, TA é igual a quem? É igual a 67 menos 2, que dá 65 horas.
65 horas. Né? Então, a gente consegue calcular a letra B. A gente achou 65 horas. Agora, vamos lá para a letra C. Os dois navios partem ao mesmo tempo e se movem em sentido oposto. Epa! Então, vamos lá. Eles vão partir do mesmo ponto em sentidos opostos. Estou tentando desenhar, mas eu sou péssimo nisso aí. Meu Deus! Então vamos lá. Tá, acho que ficou legal. Eles estão agora em sentidos opostos. Sentidos opostos. O barco azul, vou dar metade dele também, que eu... às vezes eu tenho um estoque de 4. Então, esse barco azul está indo para cá e esse barco vermelho está indo para lá. Então, eles estão em sentidos opostos. A gente cai aonde, Samia? Olha, sentidos opostos. A gente tem o quê? A velocidade de A e B é igual ao módulo da velocidade de A mais a velocidade de B. Sendo que ele quer o quê? Ele quer o tempo, né? Então, a gente vai fazer o quê? Vocês já viram aqui, então vou dar uma apagada. Então, a gente vai ter o quê? A velocidade de A e B é igual à distância que eles percorrem, que é o ΔS. Isso aqui dividido pelo ΔT. Já que eles estão em sentidos opostos, a velocidade dele vai ser a soma, o módulo das velocidades. Vamos somar, não é? Então, quanto que vale a velocidade de A? 35. Quanto que vale a velocidade de B? 25. Quanto que é 35 mais 25? Vai dar 60. Então, a gente vai ter o quê? 60 é igual à distância. Qual é a distância que eles não podem passar para poder ter a comunicação deles? 600 km, né? Isso aqui dividido para ΔT. Portanto, se a gente pegar esse zero com esse zero aqui, a gente vai dar uma cortada, não vai? Ó, facão neles, ó. A gente vai multiplicar, jogar para cá multiplicando e descer esse 6. Então, a gente sabe que ΔT vai ficar como? 60 dividido para 6, que vai dar 10 horas. Então, a gente sabe o quê? Os dois navios partem ao mesmo tempo e se movem em sentidos opostos. Ele quer saber o quê? O tempo, né? Então, vai ser o quê? 10 horas. Logo, a gente consegue e a gente faz essa questão aí, uma questão muito boa, uma questão clássica para a gente poder trabalhar esses conceitos básicos da física, da cinemática, correto? Movimento. A gente consegue calcular isso. Então, se você tiver algum problema em relação a esse exercício, bota aí nos comentários, já avisa aí, dá aquele feedback, se possível, já dá aquele like, compartilha para o pessoal. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, tamo junto e valeu!